E aí, guerreiro, aqui é o Miguel e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como é possível um cristão viver livre da pornografia e da masturbação mesmo no mundo cheio de tentações em que nós vivemos. Ou seja, esse vídeo aqui é pra quem é cristão e tem tido dificuldades nessa área, pra quem já tentou muitas vezes se livrar da pornografia e da masturbação, já tentou de tudo, mas ainda continua preso a essas práticas. Não importa a sua idade, não importa o seu estado civil, se você é casado ou solteiro, não importa há quanto tempo você esteja preso a esse vício, até onde você já foi, o tipo de conteúdo que você consumiu. Se você é cristão e tem tido dificuldades e quer viver livre da pornografia e da masturbação, esse vídeo aqui é para você. E para deixar bem claro, esse vídeo aqui não é para quem quer vencer outros tipos de vício, mas é 100% focado no problema da pornografia e da masturbação. E além disso, como eu falei, esse é um conteúdo voltado para cristãos. Por quê? Porque esse aspecto da fé muda completamente a nossa forma de abordar e de resolver esse problema. Ou seja, o que eu vou apresentar para você aqui está 100% embasado no que a ciência descobriu, mas também estaremos 100% embasados na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se você se identificou, se você é cristão e quer viver livre da pornografia e da masturbação, vamos ao que interessa. E para começo de conversa, eu quero encorajar você. Por quê? Porque quando você tem uma queda na pornografia e na masturbação, sempre vem um desânimo muito grande, não é verdade? O sentimento de culpa muito pesado faz com que você se sinta o pior dos pecadores. E por isso, talvez você tenha chegado até mesmo a pensar que viver livre da pornografia e da masturbação seja algo impossível. Por quê? Você já tentou de tudo, você se esforça muito, mas você continua caindo. Então, para encorajar você, para que você se sinta animado ao perceber com seus próprios olhos de que é possível viver livre da pornografia e da masturbação, eu quero compartilhar com você agora alguns testemunhos de cristãos que já colocaram em prática essa metodologia que eu vou apresentar para você aqui hoje. Olha só que legal. Bom dia, guerreiros. Eu também já estou quase completando um mês sem pornografia e sem masturbação. Estou me sentindo muito bem. Os dias em que fico sozinho, estou conseguindo neutralizar os meus gatilhos. A gente vai falar mais sobre isso aqui. E minha mente não me domina mais nessa questão. Maravilhoso, né? Olá, Miguel, graça e paz. Queria compartilhar contigo que já estou há mais de 2 meses sem nenhum contato com masturbação, pornografia. Estou me sentindo cada dia mais livre, feliz, em paz, crescendo em relacionamentos com as pessoas, com o Senhor, vivendo uma vida livre de verdade. Que maravilha. Já larguei, meu caro, bora pros 4 meses limpo. Olha esse outro aqui. Sabe o que é interessante? Eu não tenho mais contado os dias e simplesmente estou vivendo sem pornografia. Meu mestrado, olha a produtividade, o quanto que a pornografia e a masturbação impactam a nossa produtividade. Meu mestrado foi muito mal executado por conta da pornografia, estava sempre cansado e estava indo nessa vibe também no doutorado. Agora, longe desse mal, tô vendo que tenho muito mais ânimo para ler e escrever. Imagina quando você se libertar desse vício, o que vai trazer para sua vida? Esse aqui é incrível, olha só. Com a pornografia, eu planejava o meu dia contando com o horário que eu ia me contaminar com o vício. Quantas vezes você está colocando na sua agenda, mesmo que de forma inconsciente, existe um momento do ritual da queda. Agora, olha só, agora eu planejo o meu dia para o trabalho, para conversar com meus amigos, para ver minha namorada. Com a pornografia, toda conversa eu imaginava algo sexual. Agora, toda conversa eu imagino como servir a pessoa e falar de Jesus. A leitura da Bíblia era chata, agora é fascinante. Eu oro sem culpa diante de Deus, por quê? Porque sei que não tenho mais um pecado de estimação. Finalmente pude abraçar o versículo que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Guerreiro, é possível um cristão viver livre da pornografia e da masturbação, mesmo no mundo cheio de tentações em que nós vivemos. E é por isso que eu quero dar os parabéns para você, por você estar aqui buscando ajuda, por você não se conformar com essa situação, por você ter o desejo sincero de fazer o que é certo, de viver de acordo com a vontade de Deus e de ser livre da pornografia e da masturbação. E agora, para explicar exatamente para você como que funciona a nossa metodologia, eu preciso primeiro contar rapidamente como foi que ela surgiu. E essa história tem 3 pontos principais. Primeiro, eu também já estive preso ao vício da pornografia e da masturbação. Dos 9 até os 20 anos de idade, isso foi uma realidade muito presente na minha vida. Esses pecados me acompanharam, trouxeram muito sofrimento para mim. E como eu também sou cristão,
eu também queria me livrar dessas práticas, mas eu simplesmente não conseguia. E eu me lembro de ir para a igreja e me sentir um grande hipócrita. Por quê? Um dia eu estava lá na igreja, arrependido, pedindo perdão pelos pecados, prometendo para Deus que não ia mais fazer isso. Mas às vezes, logo no dia seguinte, eu já estava caindo de novo nesses mesmos pecados. Então, isso impactava demais a minha vida espiritual, me trazia um peso, uma tristeza muito grande na minha relação com Deus. Eu me esforçava para ficar sem essas práticas, mas não conseguia ficar mais que algumas semanas sem cair. E ninguém sabia disso. A verdade, então, era que eu era um grande mentiroso. Por quê? Por fora, eu sustentava a imagem de ser um bom cristão, mas por dentro, eu escondia esses pecados. E essa situação permaneceu assim até os 20 anos de idade. Por quê? Aos 20 anos, eu me vi sem saída. O que aconteceu? E isso nos leva ao segundo ponto dessa história. Bom, aos 20 anos de idade, eu tinha uma namorada e ela ficou sabendo desse meu problema. Na verdade, fui eu mesmo que confessei isso pra ela. Eu não sabia mais o que fazer e eu amava muito ela, queria ficar pra sempre com ela, sonhava em me casar com ela, mas eu sabia que eu estava sendo infiel a ela com a pornografia e a masturbação. Então eu tomei essa decisão de me abrir com ela. E aí aconteceu o que eu mais temia. Ela ficou extremamente chateada, decepcionada comigo, com toda a razão, né? E ali o nosso relacionamento ficou prestes a acabar. E assim eu vi o tamanho do poder de destruição da pornografia e da masturbação. Por quê? Muita gente fica pensando que isso é só um probleminha, que com o tempo passa. Mas a grande verdade é que se você não resolve esse problema, com o tempo ele fica cada vez maior e destrói tudo aquilo que você mais ama. Para mim, ele já estava destruindo a minha vida com Deus. E de repente, eu vi o meu sonho de me casar e de ter uma família indo embora, sendo destruído pelo vício. Só que diante de tudo isso, eu fui surpreendido. Depois de eu confessar esse problema para minha namorada, nós ficamos alguns dias sem nos falar. Só que depois de alguns dias nós sentamos para conversar finalmente. E aí nessa conversa eu pedi perdão para ela mais uma vez. Eu disse que a amava, que eu estava muito arrependido, que eu queria me livrar daquele tipo de prática. E aí ela falou uma coisa que mudou completamente a minha história. Ela disse assim: eu também te amo, eu te perdoo, mas você precisa resolver esse negócio. Senão, não vai ter jeito pra gente. Guerreiro, isso foi muito forte pra mim. Por quê? Bom, ao mesmo tempo que eu me senti feliz porque eu tava recebendo perdão e eu vi que a gente tinha chance de dar certo, eu também vi o peso da responsabilidade batendo a porta e me chamando pra ação. Agora não tinha mais saída, eu precisava definitivamente resolver esse meu problema com a pornografia e a masturbação. Então foi aí que realmente começou a minha jornada pessoal para me livrar desse vício. Aí eu mergulhei na busca de conhecimento sobre esse assunto. Eu fui pesquisar o que a ciência descobriu nas últimas décadas sobre o vício da pornografia e da masturbação e como que a gente pode revertê-lo. Só que isso foi em 2010, então era muito mais restrito o acesso a esse tipo de conhecimento. Então eu precisei me debruçar sobre os artigos científicos, sobre os livros, a maioria deles em inglês, inclusive. Então foi um alto investimento de tempo, de dinheiro também para trazer livros lá de fora. Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo se eu quisesse vencer a pornografia e a masturbação. Então aí, com essa base científica, para lidar com esse problema de uma forma concreta, eu finalmente pude dar os meus primeiros passos para me livrar desse vício. Mas logo eu percebi que ainda faltava uma coisa. É que, como eu já falei, eu sou cristão e eu sabia que a Bíblia também falava coisas que poderiam me ajudar nessa luta. Então, foi aí que eu também me debrucei sobre a Bíblia. Fiz uma graduação em teologia com foco nesse tema específico da pornografia e da masturbação. Foram mais de 4 anos de estudos, algumas dezenas de milhares de reais investidos, mas eu sabia que eu precisava disso, precisava de base bíblica para descobrir como realmente vencer esses pecados da pornografia e da masturbação. Guerreiro, resumo da história. Foi uma árdua luta, mas valeu muito a pena. Por quê? Hoje, não só eu vivo livre desses vícios, como a minha namorada se tornou a minha esposa. Hoje nós temos 2 filhos e hoje eu desfruto de uma relação muito mais íntima e leve com Deus, inclusive servindo a Ele, ajudando pessoas na luta contra a pornografia e masturbação. Então isso nos leva ao ponto 3 e final dessa história. Quando eu estudei profundamente sobre o vício da pornografia e da masturbação, na ciência e na Bíblia, eu descobri que isso é algo que aflige a vida de muitos e muitos irmãos e irmãs.
As pesquisas mostram pra gente que 2 em cada 3 cristãos têm um problema com a pornografia e a masturbação. E por isso, no ano de 2016 eu entendi que eu não podia ficar guardando esse conhecimento pra mim. Tinha muita gente precisando de ajuda e eu poderia ajudar. Só que para isso eu precisava estar bem preparado. Então, nesse ano de 2016, eu tomei uma decisão. Eu fui lá para os Estados Unidos participar de um treinamento que reuniu os maiores especialistas nesse tema. Lá estavam reunidos os psicólogos, os neurocientistas, os autores dos livros que eu tinha lido, que eu tinha estudado. Além deles, também estavam lá os maiores ministérios cristãos que ajudam pessoas nessa batalha, com os melhores materiais, as ferramentas, os métodos. Cerca de 800 pessoas do mundo todo e eu era o único brasileiro. E para você ter uma ideia, o treinamento não tinha nem acabado ainda. Eu ainda estava lá nos Estados Unidos e um amigo meu que tinha ficado sabendo que eu tinha ido para lá entrou em contato dizendo: cara, eu preciso de ajuda nessa luta. Então, de lá para cá, essa tem sido a minha missão e pela graça de Deus, muitos e muitos irmãos e irmãs têm sido ajudados por meio dessa metodologia que nasceu da minha experiência pessoal, que se estruturou firmemente nos 2 pilares que são a ciência e a Bíblia e que ao longo do tempo foi sendo refinada ao ser colocada em prática na vida de centenas de pessoas. E é essa metodologia que eu vou compartilhar com você agora. Então, para você entender exatamente como funciona a metodologia, eu vou contar agora a história do Rogério. Esse aqui é o Rogério. Um dia, a pornografia e a masturbação entraram na vida do Rogério. Provavelmente isso aconteceu quando ele era criança ou adolescente. E a partir desse momento, pornografia e masturbação começaram a arrastar a vida do Rogério para trás. O tempo foi passando e esses vícios atrasaram o desenvolvimento do Rogério, os estudos dele, a vida profissional, os relacionamentos, sua vida com Deus. Cada dia com pornografia e masturbação é um passo para trás na vida do Rogério. Mas acontece que o Rogério não está feliz nessa situação. Ele não quer continuar sendo passado para trás pelo vício da pornografia e masturbação. Então, o que o Rogério faz? Depois de cair pela 1000ª vez, o Rogério toma uma decisão. Ele fala para si mesmo: agora chega, agora acabou. De agora em diante eu nunca mais vou cair nessa desgraça de pornografia e masturbação. Aí, o Rogério instala um bloqueador de pornografia no seu celular e no seu computador. E não só isso, além do bloqueador, ele também começa a tomar um banho gelado para tentar dar uma abafada naquele desejo de praticar a masturbação. Para completar, além do bloqueador, além do banho gelado, o Rogério começa a fazer um propósito de fazer jejum e oração para poder ficar sem a prática da pornografia e sem a masturbação. Só que tem um probleminha. Isso simplesmente não resolve o problema. Por alguma razão, o Rogério não consegue passar mais do que alguns dias, ou no máximo algumas semanas, sem a pornografia e masturbação. E aí, quando o Rogério cai, ele fica muito devastado, muito triste, frustrado, porque ele estava fazendo de tudo, dando o seu melhor. Então, o Rogério se sente um lixo, começa até a questionar se ele é realmente cristão. Aí ele vai de novo na igreja, ou então lê a Bíblia, e reconhece mais uma vez o seu pecado. E o que ele faz? Ele se levanta, respira fundo e toma uma decisão. Ele fala para si mesmo: agora chega, agora acabou. De agora em diante nunca mais eu vou cair nessa desgraça de pornografia e masturbação. Ou seja, o ciclo começa novamente. E assim vem sendo a vida do Rogério há muito tempo. E cada vez mais ele vê sua vida paralisada. E não só paralisada, mas andando para trás, por causa do seu problema com a pornografia e a masturbação. Qual que é o problema? Por que não dá certo? O Rogério parece que está fazendo tudo ao alcance dele, mas infelizmente ele não está conseguindo se livrar da pornografia e da masturbação. Por que será? Por causa de 3 razões. A primeira delas, porque força de vontade tem limite. A vida é difícil, os estresses, as tensões, as frustrações vão desanimando você. Então, uma hora, aquela grande motivação inicial que você tinha para se manter firme, para fazer jejum e oração, simplesmente vão embora. Segundo, porque tem tentações demais ao nosso redor. No mundo em que a gente vive, especialmente, as tentações são cada vez mais variadas, mais sutis, mais invasivas, mais persistentes. Elas vêm atrás de você, mesmo que você use bloqueador no celular, no computador, mesmo que você tome banho gelado, você não consegue evitar todos os estímulos da pornografia e da masturbação. E terceiro, mais importante, por causa de um negócio chamado neuroplasticidade. No fim das contas, você é quem vai atrás da pornografia e da masturbação. As tentações são muitas, elas estão ao nosso redor. A nossa força de vontade já não é lá essas coisas, mas o que mais dificulta a nossa caminhada
é essa tal de neuroplasticidade, que faz com que você vá atrás de pornografia e de masturbação, mesmo sem você querer isso. Por quê? Porque você foi treinado, o seu cérebro está condicionado a fazer isso. Bom, e o que é essa tal de neuroplasticidade, guerreiro? Neuroplasticidade quer dizer que o nosso cérebro é moldável de acordo com os estímulos que ele recebe. E isso é muito bom, porque isso permite que a gente crie padrões de resposta aos estímulos que nós recebemos. É isso que permite que nós criemos hábitos que economizam energia da nossa vida. É por causa da neuroplasticidade que nós aprendemos a escrever, a escovar os dentes, a dirigir. Ou seja, são atividades que nós fazemos de forma automática, que se tornam hábitos na nossa vida, que a gente não precisa ficar pensando muito toda vez que a gente está fazendo aquilo. Isso economiza uma energia muito grande do nosso cérebro, porque imagina se toda vez que você fosse escrever o seu nome, você precisasse ficar pensando com alta concentração em como que você escreve cada uma das letras. Isso seria um gasto de energia enorme. Então, a neuroplasticidade é o que nos permite desenvolver padrões, hábitos na nossa vida, mas também, e aqui que está o perigo e o problema, é ela que pode nos aprisionar e nos condicionar nos caminhos da pornografia e da masturbação. Como que a neuroplasticidade atua no vício em pornografia e masturbação? Bom, quando você era criança ou adolescente, você teve o primeiro contato com essas práticas, né? E nessa fase de formação, a plasticidade neuronal é ainda mais vulnerável. Então, por você ter sido exposto a essas práticas e não ter recebido a orientação, a ajuda adequadas, você acabou se aprisionando ao caminho da pornografia e da masturbação. Por quê? Porque esse caminho da pornografia e masturbação chega em um destino que traz prazer para você. Você sabe que é um prazer que é passageiro, é um prazer destruidor. Não vale a pena você buscar esse tipo de prazer, mas ainda assim é um tipo de prazer muito intenso. Esse prazer vicia você. Ele faz com que você queira a repetição daquela experiência e por causa disso você continua buscando pornografia e masturbação, mesmo que na sua essência você não queira fazer isso. É como se você fosse um trem que está viajando nos caminhos da pornografia e da masturbação, sempre para essa direção. A neuroplasticidade são os trilhos que mantêm você preso a esse caminho. E o destino é sempre o buraco da pornografia e da masturbação. E o grande problema é que você não é o Homem-Aranha para você conseguir parar um trem com as suas teias e na força do seu braço. E infelizmente tem muita gente que está tentando vencer a pornografia e a masturbação desse jeito. Muita gente acha que só com a sua decisão, com a sua força de vontade, com os bloqueadores, com banho gelado, jejum e oração, elas vão resolver o problema. Só que essas ações só colaboram para, de alguma forma, refrear um pouquinho, e temporariamente ainda, o seu desejo pela pornografia e pela masturbação. Só que isso não é o suficiente. Por quê? Por causa da neuroplasticidade, o seu cérebro está condicionado a buscar prazer nesses pecados. Então, na primeira oportunidade que você tem, por causa desse cérebro condicionado aos caminhos da pornografia e da masturbação, você vai dar um jeito de quebrar essas barreiras frágeis e cair de novo na pornografia e na masturbação. Mas então, qual que é a solução para isso? Qual que é o jeito certo da gente se livrar da pornografia e da masturbação? Guerreiro, pode até parecer um pouco contraditório no começo, mas a base para nos livrarmos da pornografia e da masturbação é justamente a neuroplasticidade. Sim, por quê? Acontece que a neuroplasticidade não é uma coisa má, ela não é uma maldição. Ela é só uma característica do nosso cérebro que diz pra gente que o nosso cérebro é moldável de acordo com os estímulos que ele recebe. Ou seja, se eu dou pra ele os estímulos da pornografia e da masturbação, ele vai se habituar a esse caminho. Agora imagina a seguinte situação. Imagina que o nosso amigo Rogério, ele tem diante de si uma tentação da pornografia e da masturbação, tá? Por exemplo, uma imagem sensual no celular dele. Aparece uma imagem ali. E aí, naquele momento, ao invés de ele ceder àquela tentação, ficar se entretendo, se excitando com aquilo, ele toma uma decisão, ele consegue fazer uma escolha melhor. Ele deixa o celular para lá e aí ele pega a Bíblia dele na mão para ele ler. Sabe o que o Rogério tá fazendo aqui? Ele tá mandando uma mensagem pro cérebro dele. Ele tá dizendo pro cérebro, olha cérebro, não é só na pornografia e na masturbação que tem prazer, não. Eu posso encontrar prazer de verdade na palavra de Deus, em outras fontes. Agora, é claro que essa seria apenas uma pequena atitude diante de todas as vezes que o Rogério já caiu
nos caminhos da pornografia e da masturbação. Mas, se o Rogério for intencional, persistente e cada vez que ele estiver diante de uma tentação no seu celular, ele pegar a sua Bíblia para ler, ele vai estar fortalecendo cada vez mais no cérebro dele esse padrão de resposta às tentações. Com o tempo, isso pode se tornar um hábito na vida do Rogério e manter o Rogério cada vez mais distante das tentações da pornografia e da masturbação e mais próximo do caminho de liberdade que nós temos na palavra de Deus. Então, guerreiro, a partir de agora, todas as vezes que você tiver de bobeira, pegar o seu celular na mão, você vai poder se lembrar, opa, eu posso pegar a minha Bíblia na mão e o quê? E fortalecer os caminhos neurais na direção da vontade de Deus. Maravilhoso, né? Agora, sabe o que é mais incrível ainda? É que esse negócio chamado neuroplasticidade, que a gente pode dominar, usar ao nosso favor, isso foi descoberto pela ciência somente nas últimas décadas. Mas a verdade é que há milhares de anos a Bíblia já falava a respeito disso. Sim, esse processo está registrado lá em Romanos 12:2 e Efésios 4:22 a 24. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, ou seja, não amolde a sua mente nos caminhos da pornografia e da masturbação, mas transformem-se pela renovação da sua mente, o processo de renovação da mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também vemos lá em Efésios 4:22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, os caminhos da pornografia, da masturbação, do pecado, vocês foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem, ou seja, deixar esses caminhos para trás, esses caminhos em que você se corrompe por desejos enganosos. E que? A serem renovados no modo de pensar. Olha aí novamente, o processo de renovação da mente. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Guerreiro, essas passagens ajudam a gente a entender esse processo de renovação da mente, que nos mostra que quanto mais você se amolda aos padrões de Deus, mais você se torna capaz de experimentar a vontade de Deus, viver em santidade e, consequentemente, viver livre, longe da pornografia e da masturbação. E mais, essas passagens também deixam claro que é possível sermos cristãos livres da pornografia e da masturbação, mesmo no mundo cheio de tentações em que nós vivemos. Por quê? Porque viver em liberdade não só é possível, mas é o nosso chamado. Essas passagens fazem um chamado à liberdade. E a chave para vivermos essa liberdade na prática é a neuroplasticidade, ou como a Bíblia diz, a renovação da mente. Agora, a grande questão é que, como a gente sabe, as tentações não estão só no celular do Rogério. Existem muitos outros fatores que nos empurram, que nos direcionam para os caminhos da pornografia e da masturbação. E é justamente por isso que existe a metodologia da jornada livre da pornografia. Sim, na metodologia da jornada, você vai conseguir identificar exatamente quais são esses fatores que estão mantendo você preso aos caminhos da pornografia e da masturbação. E quais são as ações adequadas para reverter esse processo, tendo como base a neuroplasticidade ou o processo de renovação da mente. A metodologia da jornada, você vai desenvolver as 6 habilidades necessárias para conseguir dizer sim para os caminhos da liberdade que Deus tem para você e, consequentemente, resistir às tentações da pornografia e da masturbação. Ou seja, se as tentações da pornografia e masturbação estão querendo empurrar você pro buraco, pro abismo, você vai ter as habilidades necessárias para reverter esse processo, para sair desse caminho e direcionar a sua vida para o caminho da liberdade. Então, agora vamos entender como que funcionam as 6 habilidades da metodologia da jornada livre da pornografia. A primeira habilidade que nós vamos desenvolver na jornada livre da pornografia é a habilidade de consciência. Por quê? O primeiro fator que nos mantém presos aos caminhos da pornografia e da masturbação é a nossa própria mentalidade. Grande parte da situação é causada por causa dessa mentalidade que nós temos nesse mundo pornificado em que nós vivemos. Ou seja, muitas vezes as quedas começam com uma mentalidade que tem a ver com auto-engano, em que nós ficamos procurando desculpas para justificar o nosso pecado. Na hora da tentação, nós ficamos pensando coisas do tipo: mas será que essa imagem sensual
pessoal aqui tem mesmo algum problema? Será que isso aqui é mesmo pornografia? Ou então, eu vou só dar uma olhadinha, já já eu paro. Então é como se por alguns instantes nós fechássemos os nossos olhos para a realidade e contássemos mentiras para nós mesmos. Só que depois da queda, a verdade vem à tona, né? Junto dela um arrependimento gigantesco. Então, para reverter essa mentalidade pornográfica na jornada livre da pornografia, a primeira habilidade que nós vamos desenvolver é a habilidade de consciência, para a gente abrir os olhos para a realidade. Como? Através do raio-x pornô, a gente vai entender qual que é o real problema da pornografia e da masturbação, quais são os mecanismos desses vícios, quais são os prejuízos escondidos que elas trazem para nossas vidas, para nossa relação com Deus, para as pessoas a quem a gente ama, um verdadeiro raio-x do inimigo. Segundo, nós vamos entender também as 3 camadas do vício, identificar até onde que você já foi e como que você faz para sair da onde você está. E também vamos conhecer o motivador visível, ou seja, como que você pode fortalecer a sua consciência para quê? Para que você ative ela no exato momento da tentação. Então, dessa maneira, mesmo diante das tentações da pornografia e da masturbação, com o desenvolvimento dessa habilidade de consciência, nós poderemos tomar a decisão correta, rejeitar os caminhos da pornografia e da masturbação e escolher os caminhos que Deus tem para nossa vida. Agora, presta atenção. Vencer pornografia e masturbação não é só uma questão de decisão. Não, às vezes, mesmo tendo consciência sobre os males que esses vícios nos causam, nós acabamos caindo nas tentações, não é verdade? E por que isso acontece? Porque pornografia e masturbação funcionam para nós como se fosse uma espécie de anestésico, ou seja, é uma tentativa frustrada, errônea, de nós aliviarmos algumas dores na nossa vida, ou então alguns desejos na nossa vida. Presta bem atenção. Você vai perceber que muitas vezes o que está mantendo você preso aos caminhos da pornografia e da masturbação são algumas questões mais profundas, são dores, como por exemplo os estresses do dia a dia, as frustrações, a ansiedade, a solidão, ou então são desejos, como o próprio desejo sexual, o desejo de pertencimento, o desejo de ser valorizado. Ou seja, a pornografia e a masturbação são uma tentativa frustrada de aliviarmos, anestesiarmos essas dores ou então esses desejos que temos na nossa vida. E essas dores ou desejos nós chamamos de gatilhos, que são os fatores mais profundos que nos empurram para o caminho da pornografia e da masturbação. Então, a segunda habilidade que nós vamos desenvolver na jornada livre da pornografia é a habilidade de estratégia. Através do ciclo de reincidência, nós vamos entender exatamente como que funciona o ciclo das quedas e também em qual etapa exata que nós precisamos agir para romper esse ciclo. Também vamos utilizar o diário de combate, que é uma ferramenta para você identificar quais são os seus gatilhos pessoais. Você não vai ficar mais procurando diquinha por aí que funcionou para os outros. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem os seus próprios gatilhos e isso exige estratégias diferentes para cada situação. E também vamos conhecer o neutralizador de gatilhos, que é como que a gente faz para implementar as estratégias adequadas para neutralizar os nossos gatilhos pessoais, ou seja, para eliminar o poder de influência deles na nossa vida. Então assim, diante das tentações da pornografia e da masturbação, você vai ter a capacidade de estratégia para identificar quais são os seus gatilhos pessoais, neutralizá-los, cortando assim o problema diretamente em sua raiz. O esclarecimento que a jornada me trouxe, né, as coisas que eu aprendi, me ajuda muito hoje a lidar, né, com os gatilhos, com tudo aquilo que possa vir me tirar a estabilidade, a paz, e as ferramentas que a gente tem, elas vão nos levar à vitória, né, nessa jornada da luta contra a pornografia. E o fortalecimento vem justamente por causa disso, né? Agora você deixa de ser controlado e passa a controlar, você deixa de ser manipulado, né? E agora você tem o domínio sobre aquela situação. Você só entra naquelas situações se realmente você quiser. Não tem mais aquele pensamento de que é impossível vencer, né, a pornografia. Eu agradeço a Deus pela vida do Miguel, agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me deu de participar da jornada e peço a Deus que abençoe a todos, que vocês possam vir a ser também transformados pela jornada livre da pornografia. Tá ficando bom, né? Bom, depois da gente desenvolver a habilidade de consciência, a habilidade de estratégia, agora nós passamos para a terceira habilidade da jornada livre da pornografia, que é a habilidade de
transparência. E esse aqui é um dos fatores mais importantes na luta contra a pornografia e masturbação. Anota isso aqui. Tudo muda quando você muda o seu ambiente. Guerreiro, muitas pessoas estão presas aos caminhos da pornografia e da masturbação, e quando você vai analisar, elas estão em um ambiente que só afunda elas cada vez mais nesse lamaçal. Ou seja, quando você vai analisar, você vai ver que elas estão tentando vencer essa batalha sozinhas, e além disso, tem grupinhos no WhatsApp, tem amizades, tem colegas de trabalho, ou seja, são pessoas que formam um ambiente que, além de não colaborar, ainda estão atrapalhando você muito nessa batalha. Ou seja, estão sendo influências para que você continue preso a esses vícios. São pessoas que não se preocupam em viver em santidade, que fazem pouco caso, que não vêem problema na pornografia e na masturbação. Guerreiro, tudo muda quando você muda o seu ambiente. Você precisa de um ambiente adequado à sua recuperação. E é por isso que o ambiente da jornada livre da pornografia é tão transformador. Por quê? Você vai encontrar ali pessoas que já passaram pelo mesmo que você. São pessoas que são cristãs, que um dia estavam presas aos caminhos da pornografia e da masturbação e agora decidiram viver em liberdade. Quando a gente está em um ambiente assim, quando a gente tem pessoas assim ao nosso lado, lutando a mesma batalha, a gente ganha muito mais força. Imagina, você aprende com as experiências do outro, você se motiva, você olha para o lado e você vê que você não está sozinho, mas tem mais pessoas ali torcendo por você, prontas para ajudar você a se levantar quando se for preciso, para chorar juntos, para celebrar cada vitória juntos. Isso é fundamental. Estar em um ambiente assim é um dos fatores mais poderosos para quem quer vencer a pornografia e a masturbação. E é por isso que na jornada nós vamos conhecer a transparência transformadora, ou seja, a transparência é a chave para acessar o ambiente adequado à nossa recuperação. E aqui nós vamos descobrir como que essa transparência não precisa nos levar à vergonha, não. Ela pode ser realmente transformadora. Também teremos ali os 3 refúgios, ou seja, como que você pode tornar a sua relação com Deus um verdadeiro refúgio para essa batalha. Segundo, como vivenciar as bênçãos do acolhimento e fortalecimento no refúgio que é o próprio exército dos alunos da jornada livre da pornografia. E também, o terceiro refúgio é como que você vivencia uma relação de confiança, de apoio contínuo com um companheiro de batalha, que é uma pessoa que vai caminhar com você no seu dia a dia da sua batalha. E também teremos ali o RBG, que é a recuperação baseada na graça. Ou seja, vamos conhecer a abordagem bíblica para viver na prática, de forma contínua, as bênçãos que encontramos nos 3 refúgios. Guerreiro, com essas 3 habilidades, consciência, estratégia e transparência, nós já nos tornamos capazes de resistir a muitas tentações da pornografia e da masturbação num curto, médio prazo. Ou seja, para alguém que antes tinha quedas todos os dias, todas as semanas, agora você ter a sua consciência desperta, você ter a estratégia adequada para neutralizar os seus gatilhos e você ter a transparência para poder encontrar refúgio, encontrar ajuda nos momentos de dificuldade, vai permitir a você chegar a semanas, a meses em liberdade. Isso é maravilhoso, não é verdade? Mas eu tenho certeza de que você não quer parar por aí. Afinal, nós queremos passar anos, queremos passar a vida toda livres desses vícios. E é por isso que na metodologia da jornada livre da pornografia, agora nas 3 habilidades finais, nós vamos abordar aspectos ainda mais profundos para nos firmarmos nos caminhos da liberdade no longo prazo e de forma definitiva. E a 4ª habilidade da jornada livre da pornografia é a cura. Ou seja, nós já entendemos que pornografia e masturbação são uma desgraça, são uma droga, um lixo, um vício. Sendo assim, elas acabam causando muitos sintomas indesejados na nossa vida, muitas sequelas. Elas podem causar dores profundas, como, por exemplo, traumas, sentimentos destrutivos, atritos e tensões nos relacionamentos, inclusive no casamento também, e também problemas na vida sexual, desde ejaculação precoce, objetificação, disfunção erétil, a lista de problemas não acaba. E é por isso que nesse ponto, nosso objetivo aqui é reverter as sequelas desses vícios, ou seja, SD123. Vamos aprender a lidar com os traumas e sentimentos destrutivos mais comuns na luta contra a pornografia e masturbação.
Também vamos descobrir como que a gente pode proteger e restaurar o nosso relacionamento, tornar ele um relacionamento blindado, protegido contra os males da pornografia e da masturbação. Ou seja, restaurar a relação com a pessoa que você ama. Inclusive, teremos ali uma aula muito especial sobre como que a esposa pode ser ajudada e também como que ela pode ajudar da melhor forma na luta do seu marido. E também conheceremos a intimidade restaurada, ou seja, como restaurar, reverter os problemas sexuais que a pornografia e a masturbação causam e como podemos viver uma sexualidade feliz, plena, sem vícios, de acordo com a vontade de Deus. Guerreiro, pensa bem, até aqui, na jornada livre da pornografia, você já estará muito mais fortalecido e preparado para resistir às tentações da pornografia e da masturbação, com uma mentalidade consciente, agindo de forma estratégica, desfrutando das bênçãos da transparência transformadora e trazendo cura para os males que esses vícios lhe causaram. Então agora nós vamos olhar com mais atenção para o longo prazo, para fazermos uma verdadeira blindagem anti-quedas. Vamos trabalhar a habilidade de prevenção, agindo antes mesmo de as tentações aparecerem, e assim fortalecendo a nossa capacidade de resistir a elas quando elas estiverem diante de nós. Então aqui, na quinta habilidade da jornada, nós vamos conhecer o escudo da liberdade, ou seja, ter um olhar amplo para a nossa vida, para o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos relacionamentos, com o nosso ambiente, e assim identificar as áreas de maior vulnerabilidade da nossa vida, para que a gente possa prevenir as quedas na pornografia e na masturbação. Também teremos os hábitos de amor, que é como que a gente pode eliminar os maus hábitos da pornografia e da masturbação, e como que a gente pode cultivar bons hábitos que mantenham a nossa vida firme nos trilhos da liberdade. Também teremos a estratégia das pílulas de prazer, para você exercer domínio sobre o seu sistema de recompensas, para que você não fique sedento pelo prazer passageiro da pornografia e da masturbação, mas mantenha o seu tanque de recompensas abastecido. Então, ao desenvolvermos essa habilidade de prevenção, nós poderemos assumir o domínio sobre o prazer na nossa vida, criando novos hábitos, novos padrões de resposta para nossa mente, para o nosso olhar, para as nossas atitudes, para que resistir às tentações da pornografia e da masturbação se torne algo cada vez mais natural na nossa vida. Por fim, na sexta habilidade da jornada livre da pornografia, a habilidade de liberdade, nós vamos conhecer os fatores eternos, ou seja, vamos trabalhar nos aspectos que vão para além do longo prazo, mas que são os fatores eternos, bíblicos, para nós criarmos raízes profundas no caminho da liberdade. Ou seja, nós já cortamos as raízes do terreno infértil da pornografia e masturbação e agora queremos plantá-las no terreno fértil da liberdade. Para isso, vamos conhecer as 5 marcas da liberdade. Vamos conhecer profundamente o que a Bíblia mostra pra gente sobre o que é viver em liberdade. Ou seja, quais são as marcas presentes na vida de alguém que é livre em Cristo. E como que a gente pode cultivar essas marcas na nossa vida, no nosso dia a dia, para que isso se frutifique de forma prática no nosso pensamento, no nosso olhar e nas nossas atitudes. E assim teremos efetivamente o fim do vício, porque nós poderemos experimentar bênçãos enormes não só em nossa própria vida, mas também na vida das pessoas ao nosso redor e até mesmo nas próximas gerações. Então, diante das tentações da pornografia e da masturbação, quando a gente desenvolve mais essa habilidade, a habilidade de liberdade, nós vamos fortalecer a nossa identidade, nosso caráter no caminho da verdadeira liberdade, para a gente ser realmente livre, e não só livre da pornografia e da masturbação, como alguém que é um ex-viciado em pornografia e masturbação, não, mas para sermos alguém realmente livre em Cristo. Guerreiro, essa é a metodologia da jornada livre da pornografia, onde nós desenvolvemos 6 habilidades que nos permitem viver em liberdade, ou seja, resistir às tentações da pornografia e da masturbação, mesmo vivendo em um mundo onde estamos cercados por elas. E agora vem a melhor parte. Guerreiro, você não precisa tentar fazer isso sozinho. Talvez você já tenha percebido por experiência própria que travar essa batalha sozinho
é algo praticamente impossível. Por quê? A gente fica sem saber exatamente como agir, a gente fica desanimado e no fim continua preso aos caminhos da pornografia e da masturbação. Então, se você gostaria de ter a minha ajuda para sair dos caminhos da pornografia e da masturbação, desenvolvendo as 6 habilidades da jornada livre da pornografia, agora eu vou explicar exatamente como que funciona e como que você pode participar da jornada livre da pornografia. Então vamos lá, como que funciona a jornada livre da pornografia? Primeiro, a jornada é um curso completo, ou seja, existem 6 módulos de aulas, onde em cada um dos módulos nós vamos desenvolver detalhadamente cada uma das 6 habilidades que você acabou de conhecer. Dentro da jornada nós vamos dar cada passinho de uma vez, para que você possa desenvolver a consciência, a estratégia, a transparência, a cura, a prevenção e a liberdade, e assim ter todo o conhecimento embasado na ciência e na Bíblia necessários para se tornar um cristão livre da pornografia e da masturbação. Esse curso da jornada está em uma plataforma 100% online, então você não vai precisar se deslocar para um local físico com horário marcado, não, você faz as coisas no seu horário, porque as aulas são gravadas, você vai ter flexibilidade, podendo ajustar os seus estudos de acordo com a sua agenda, vai poder estudar em qualquer dispositivo, então se você tem um celular, você tem um computador, tem um tablet, você pode estudar com esse dispositivo no seu horário e vai ter privacidade e sigilo garantidos. Também teremos ali ferramentas e materiais de acompanhamento em praticamente todas as aulas, para ajudar você a colocar o aprendizado das aulas em prática na sua própria vida. E tem um aspecto muito legal. Talvez você já tenha ouvido falar de um negócio chamado gamificação. Bom, para quem gosta de videogames, isso talvez faça um pouco mais sentido, porque o videogame tem uma característica de instigar a gente a seguir cumprindo as missões, a alcançar as próximas fases, porque ele recompensa a gente, né? Você passa de fase, você ganha de um chefão, e isso a gente trouxe para a realidade da jornada livre da pornografia, de tal forma que você vai ser premiado a cada vez que você conclui um dos módulos da jornada. Então, ao concluir cada um dos módulos de aulas, você é premiado com uma medalha virtual que simboliza a conquista daquela habilidade que você desenvolveu naquele módulo. E assim você tem muito mais ânimo para trilhar toda a jornada. Bom, as aulas e os módulos estão organizados de uma forma 100% didática, que você consegue concluir o curso inteiro em apenas 6 semanas. Então, se você se dedicar um pouquinho a cada dia, em apenas 6 semanas você consegue concluir o conteúdo da jornada livre da pornografia. Mas calma, porque eu sei que a vida é corrida, você fica pensando, talvez, nossa, 6 semanas eu não vou dar conta. Calma. 6 semanas é uma sugestão para que você possa desenvolver os seus estudos de todo o conteúdo, mas você não precisa fazer em 6 semanas. Você vai ter 1 ano de acesso, desde o momento em que você entra, 1 ano de acesso garantido às aulas. Então você vai poder ver, rever as aulas sempre que precisar, tá certo? E se tiver dúvidas, Miguel, o que eu faço? Se a minha situação for diferente, eu preciso me abrir, preciso falar um pouco sobre a minha situação, calma. Dentro da jornada, nós temos mentorias coletivas, ou seja, nós temos aulas ao vivo praticamente todas as semanas, em que nós temos temas que podem ser inclusive sugeridos pelos nossos próprios alunos e que também temos um espaço para tirar as dúvidas dos alunos. Então você vai poder mandar suas dúvidas para mim mesmo e elas serão respondidas nas nossas mentorias coletivas. Assim, não vai ter dúvida que vai ficar para trás, tá certo? E além disso, você ao entrar na jornada também recebe o acesso à gravação das mentorias coletivas que já passaram. Nesse momento aqui, tem mais de 50 disponíveis, então são mais dezenas de horas de conteúdo valiosíssimo que está ali disponível para você. Ou seja, na jornada livre da pornografia, você tem um curso completo com todo o conhecimento, as ferramentas e o acompanhamento necessários para você se tornar um cristão capaz de resistir às tentações da pornografia e masturbação e poder viver com intimidade com Deus, com autoestima, com leveza, ao viver em liberdade. Eu tive contato muito cedo, com 9 anos de idade, tive problema durante toda a minha adolescência com isso. Do final de 2018 para cá, essa luta se intensificou e eu comecei a ter realmente muitas dificuldades com acesso a sites pornográficos. Tentei procurar vários tipos de ajudas, seja em lideranças ou, enfim, com outras pessoas, mas mesmo assim não tive muito sucesso.
tentei lutar sozinho também, não deu certo. Eu tava muito aflito com esse pecado, com essa dificuldade. Foi quando eu decidi entrar na jornada. Pra mim foi uma bênção muito grande, me ajudou muito, muito mesmo. E hoje eu tô colhendo frutos muito, muito bons disso. Eu agradeço muito a Miguel, ele tem sido uma ajuda muito grande. Eu incentivo todo mundo a enfrentar essas barreiras, essas dificuldades, fazer parte do programa e realmente buscar ajuda, porque é a única maneira que você tem realmente de superar esse problema. Se você não fazer, você só vai estar adiando o sofrimento. Guerreiro, além de todo o conhecimento, todas as ferramentas e todo o acompanhamento que você vai ter ao entrar na jornada livre da pornografia, eu preparei para você 3 presentes extras para você que entrar agora na jornada livre da pornografia. Primeiro extra que a gente vai ter, muito especial, são as masterclasses com convidados. São pessoas de renome, pessoas especialistas nas suas áreas de atuação que forneceram pra gente masterclasses sobre temas complementares. Seria um valor de R$ 197, mas nós vamos dar de presente para você que entrar agora na jornada livre da pornografia. Então, dá uma olhada no nível das masterclasses. Teremos masterclass com a Gigi Hopkins, que é Master Coach, diretora de atenção a esposas, lá no Be Broken, no Ministério dos Estados Unidos, que é parceiro nosso e que vai ajudar a gente a entender como que a esposa pode receber cura diante dessa situação vivida pelo seu marido e como que ela pode ajudar o seu marido nessa situação. Também teremos uma masterclass com o Jonathan Doherty, que é o presidente desse ministério norte-americano, Be Broken. Ele é norte-americano, inclusive, mas a masterclass dele está completamente legendada em português, então você vai entender tudo. E ele vai falar a respeito da recuperação embasada na graça, que é esse princípio de como que a gente vivencia a graça de Deus na prática, na luta contra a pornografia e masturbação. Também teremos a masterclass do Esdras Savioli, ele é o fundador do canal Vai na Bíblia, um dos canais de maior difusão de conhecimento bíblico na internet. Vai ajudar a gente a entender como que a gente pode ler e estudar a Bíblia, fortalecendo esse hábito tão importante na nossa vida. E também a masterclass com a Eliane Mello, que é psicóloga, é fisioterapeuta pélvica, é especialista em sexualidade e vai ajudar a gente a descobrir como que a gente pode recuperar a nossa sexualidade depois dos males causados pela pornografia e pela masturbação. Maravilhoso, né? E o segundo presente que você vai receber ao entrar agora na jornada livre da pornografia é o acesso ao arsenal da jornada. Ou seja, você precisa de materiais bíblicos, materiais que sejam específicos, que sejam práticos. E é difícil a gente encontrar materiais que sejam realmente bons. Então ali, dentro do arsenal, que seria um valor de R$ 97, nós vamos dar de presente para você o acesso a uma verdadeira biblioteca anti-pornografia. Você vai ter o diário de combate disponível para você, vai ter e-books como hábitos no consumo de pornografia, o que a Bíblia diz sobre pornografia, casamento versus pornografia, 7 dias de pureza, ou seja, são devocionais, são diários, é uma biblioteca e tem mais ainda para você poder se fortalecer e estar preparado para esse combate. E também teremos o extra número 3, que é o livro que eu mesmo escrevi, o livro O Mal Que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia, que é um devocional bíblico no custo de R$ 27, vai ser presente para você que entrar agora. Você, com a ajuda desse livro, vai poder desenvolver o estudo da palavra de Deus de forma contextualizada à luta contra a pornografia e masturbação, para que você possa manejar a palavra de Deus da forma como ela mesma se descreve, como uma espada, a espada do Espírito Santo, para fortalecer a intimidade com Deus no seu dia a dia e cortar pela raiz o mal da pornografia e da masturbação. Miguel, maravilha, entendi como que funciona, entendi os extras, entendi todo o curso. Agora, como que eu faço? Quanto que custa? Como é que faz para entrar na jornada livre da pornografia? Guerreiro, primeiro eu quero que você reflita sobre 2 questões. Primeira, quanto que custa você continuar vivendo preso a esse vício? Por quê? A pornografia e a masturbação são vícios altamente destruidores. Para os cristãos, elas trazem custos enormes, elas custam a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus. Para muitos, esses vícios estão custando o seu casamento. Ou então, o sonho de você se casar um dia, você se tornar alguém realmente maduro e preparado para um casamento. Pode custar também a sua produtividade, o seu desempenho no seu trabalho, nos seus estudos. Isso trava a sua vida, faz com que você não vá para frente. Você vai para trás por causa disso. Custa a sua alegria, a sua disposição para realizar aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Os custos de viver preso a esse vício são realmente altíssimos. E aí, se você for pensar de repente em procurar
orientação com terapeutas, por exemplo, você vai gastar no mínimo R$150 por sessão, né? Se você for contar em sessões quinzenais aí, vai ser R$300 por mês. Então, fazendo as contas, isso dá R$3.600 em um ano. Sem contar que você corre o risco de pegar alguém que não entende nada sobre esse problema. Então, a gente vê que viver preso ao vício da pornografia e da masturbação são custos muito altos para a nossa vida. Agora, segunda questão é, qual que é o valor de uma vida em liberdade? Quanto que valeria para você poder olhar nos olhos da pessoa que você ama com tranquilidade, com sinceridade, sabendo que você está sendo fiel a ela? Quanto que valeria para você poder viver sem esses vícios? Sem pornografia, sem masturbação? Imagine a sua vida livre desse tipo de prática. Você poder abrir espaço na sua mente, ter um olhar puro para as pessoas, você poder cumprir o seu chamado sem aquela sensação constante de culpa. Quanto que valeria isso para você? É, na minha opinião, algo que não tem nem como medir, é valioso demais. E foi por isso que eu fiz o que eu precisava, inclusive. Quando eu olhei para quanto que tinha de valor em viver em liberdade, eu não fiquei medindo os esforços para isso. Eu fiz o que precisava. Falei para você ao longo da nossa conversa aqui o quanto que eu investi só em livros trazidos lá de fora, quase R$2.000. Para participar daquele treinamento que eu fui aos Estados Unidos, foram mais de R$5.000 investidos. Na graduação em teologia, 4 anos de estudos, algumas dezenas de milhares de reais, dava para comprar um carro com as mensalidades, né? Fora o tempo e a energia dedicados. Mas sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo, Por quê? Porque viver em liberdade é algo que não tem preço, é algo que é valioso demais quando a gente reconhece o quanto que a pornografia e a masturbação destroem na nossa vida. E o quão maravilhoso é você poder viver livre desses vícios, aí a gente entende que buscar ajuda para isso é algo essencial. É um investimento que você faz em você mesmo, na sua vida com Deus, na sua produtividade, nos seus relacionamentos, é um investimento na sua liberdade. E com toda certeza, você já percebeu a essa altura aqui que a jornada livre da pornografia pode propiciar algo que para você vale muito mais do que R$3.600, né? Mas calma, que eu não vou cobrar milhares de reais de você, tá certo? Eu sei que o valor da transformação e do conteúdo que a jornada trazem para você é muito alto, realmente muito mais do que R$3.600. Mas eu quero que mais gente tenha acesso a essa transformação. Então, a jornada não vai custar R$3.600, tá certo? Nós chegamos a um valor bem mais acessível. O preço da jornada é de apenas R$797. E guerreiro, o meu compromisso com você é de que os bônus da jornada são realmente presentes para você. Então, você vê que eles poderiam ter um custo total de R$321. As masterclasses são R$197, vão ser um presente para você. O arsenal da jornada de R$97 vai ser gratuito. O livro digital Mal Que Eu Não Quero vai ser um presente de R$27, nada, nenhum custo extra. Então a gente realmente tirou esses preços dos extras da jornada, são bônus, presentes para você. Então a gente vai manter sim o preço de R$797. Esse seria o valor para você entrar na jornada livre da pornografia. Agora, calma. Presta atenção no seguinte, porque eu quero dar mais um incentivo para você. Você que está comprometido, você que está decidido a viver em liberdade, eu sei que um desconto pode ajudar, não é verdade? Então é o seguinte, entrando agora, tá? Presta atenção, entrando agora, você vai garantir o acesso completo ao curso da Jornada Livre da Pornografia, com todo o conhecimento, as ferramentas e o acompanhamento que nós temos lá dentro, além de todos os 3 bônus que eu mencionei para você aqui, as masterclasses, o arsenal, o livro Mal Que Eu Não Quero, tudo isso. E ainda vai receber um desconto de R$300. Ou seja, para entrar agora na Jornada Livre da Pornografia, a sua inscrição vai ficar de R$797 por apenas R$497 à vista, sendo que esse valor ainda pode ser parcelado em até 12 vezes de R$49,60. Então, uma mensalidade de apenas R$49,60. Muito bom, né? Então, guerreiro, para você garantir essa oportunidade, tá? Para você ter ajuda adequada para se tornar um cristão livre da pornografia e da masturbação, fortalecer sua intimidade com Deus, sua produtividade, resgatar a leveza nos seus relacionamentos, aperta agora nesse botão que está aqui embaixo. Aperta agora nesse botão aqui embaixo e assim que você concluir sua inscrição, você vai receber acesso imediato à Jornada Livre da Pornografia.
Guerreiro, se você ainda estiver na dúvida se a jornada é mesmo para você, se vai funcionar para você, eu quero que você fique muito tranquilo. Você pode entrar agora na Jornada Livre da Pornografia, acessar todos os conteúdos, e aí se você entender que por alguma razão isso não é para você, só você enviar um e-mail pra gente em até 7 dias, tá? Desde a sua compra você vai ter 7 dias, aonde você vai estar protegido. Se você não ficar satisfeito, você solicita, a gente faz o reembolso sem problema nenhum. Isso aqui está garantido por lei. São 7 dias de garantia para você poder experimentar a jornada livre da pornografia e assim tomar a sua decisão com tranquilidade e segurança. Guerreiro, a história que nós vamos contar no ano que vem depende das atitudes que nós tomamos agora. Nesse momento, a sua história pode se desenvolver de 2 formas diferentes. Se você não agir, se você não fizer nada com relação a esse vício, a esse problema da pornografia e da masturbação, ou mesmo se você continuar tentando do jeito que você está tentando, por conta própria, sem ajuda, sem orientação, as chances são muito grandes de que a situação continue igual e que daqui a 1 ano você continue preso à pornografia e à masturbação. Agora, existe uma segunda possibilidade. Imagina que daqui a 1 ano você vai poder olhar para trás e ver que você se comprometeu de verdade, que a liberdade é um fruto do seu comprometimento, da decisão que você tomou agora. Está à sua frente a oportunidade de receber ajuda adequada para se tornar um cristão livre da pornografia e da masturbação, com todo o conhecimento bíblico e científico, com todas as ferramentas, com todo o acompanhamento necessários para poder vencer essa batalha. Então, se você entendeu que vale a pena batalhar para alcançar esse sonho, ter leveza, ter produtividade, ter intimidade com Deus e uma vida livre da pornografia e da masturbação, então aperte nesse botão que está aqui embaixo e nós vamos começar esse processo agora mesmo na aula 1 da Jornada Livre da Pornografia. Foram momentos de muito crescimento, muita reflexão, momentos que me tornaram mais seguro, mais sensível para os significados mais escondidos da pornografia e me tornaram também uma pessoa mais forte e mais disposta na luta contra a pornografia. E assim, tornar minha vida mais feliz. Mas talvez o que mais me tenha marcado foi ter a companhia do Miguel, semana após semana. Me deu muita força para continuar, para seguir, para lutar. E por isso eu recomendo todos vocês que estão assistindo isso aqui que se engajem nesse compromisso. Por mais que o medo, a vergonha, a timidez, ou mesmo a preguiça, a procrastinação possam te afastar disso, tenho a te dizer que a cada semana, a cada etapa, você vai ter satisfação, gratidão de estar fazendo aquelas reflexões, de estar passando por aqueles momentos, porque é um crescimento que não dá para medir. E eu fiquei por muito tempo acreditando que não seria possível eu avançar ainda mais na minha guerra contra a pornografia. E eu louvo a Deus pela vida do Miguel, pela vida desse projeto que foi e tem sido instrumento de Deus para me dizer que eu poderia fazer muito mais. E é o que esse curso tem sido para mim. Então, se você que também tem certeza da sua salvação, porque é algo que o próprio Deus testifica em você por meio do Espírito, e se você é alguém que luta contra isso, faça parte desse projeto. Deus ele tem para você essa maturidade, essa porta para você crescer e avançar, como tem sido na minha vida. Não estamos sozinhos. Graças a Deus por pessoas como o Miguel, que tem sido bênção na minha vida e podem ser na sua também. Estamos aguardando você, soldado, para sermos vitoriosos, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E eu estava com um casamento marcado para setembro e eu pensava, eu não quero me casar carregando isso comigo. Eu não quero que a pornografia venha prejudicar o casamento, venha prejudicar minha esposa. Eu fiz o processo de aconselhamento com o Miguel a respeito da pornografia, para tratar o vício em pornografia. A minha expectativa naquele momento é que, poxa, finalmente há alguém com quem eu posso conversar diretamente a respeito do assunto. Parece que conversar com alguém
que passou por uma experiência parecida que a minha, eu tinha a expectativa de que isso ia trazer uma outra visão sobre o tema. E eu estava certo. Me deu uma força tremenda para lutar contra isso. Foi fundamental para esse processo de cura